Olá! Hoje eu falarei um pouco sobre alguns aspectos dos implantes faciais estéticos. Abordarei, entre outros temas, pré- e pós-operatório. Modernamente, o tipo de implante facial mais utilizado para a cirurgia estética são os implantes faciais de polietileno poroso, que vieram em substituição aos implantes faciais de silicone devido aos seus efeitos adversos, principalmente a longo prazo. No Brasil, os três tipos mais comuns de implantes faciais são, primeiro, os implantes faciais de queixo ou mento, os implantes faciais de ângulo de mandíbula e, em terceiro lugar, os implantes faciais de malar ou maçã do rosto. Nos Estados Unidos, os implantes faciais de região malar ou de maçã do rosto têm uma importância muito maior e são muito mais comumente usados do que aqui no Brasil, pois lá são muito mais conhecidos. Primeiro, antes de indicarmos uma cirurgia de implante facial de queixo ou de ângulo de mandíbula, devemos excluir que o paciente tenha algum tipo de alteração de sua mordida. O médico vai realizar um exame físico e, caso constate alguma alteração em relação à mordida do paciente, esse deve ser encaminhado a uma cirurgia ortognática ou ao profissional adequado para tratar isto. Excluído essa alteração de mordida, então nós devemos avaliar qual o melhor tipo de implante aquele paciente, tendo em vista alguns parâmetros importantes. Na visão de perfil, o queixo deve estar alinhado com o lábio inferior. Na visão frontal, o queixo ou mento deve obedecer à regra de proporção dos terços faciais. Ainda falando sobre os implantes de queixo ou de mento, estabelecido que o nosso objetivo é, na visão lateral, alinhar o queixo com o lábio inferior e na visão frontal, tentar harmonizar mais os terços da face, paciente e médico ainda podem tentar definir qual seria o melhor desenho de implante para este paciente. As duas indústrias que produzem os implantes faciais disponibilizam alguns modelos de implante e ainda podemos moldar esses implantes antes da cirurgia. O segundo tipo de implantes faciais mais realizados no Brasil, os implantes faciais de ângulo de mandíbula, tem a função de devolver a beleza dessa região, deixar essa região de ângulo de mandíbula mais marcada, marcar mais uma transição entre pescoço e cabeça e desenhar uma linha de contorno mandibular. É muito comum a associação entre implantes faciais de queixo ou de mento e os implantes faciais de ângulo de mandíbula, pois todo esse osso da parte de baixo da nossa cabeça chama-se mandíbula e é difícil ele estar pequeno ou diminuído apenas em uma região. Mais comumente ele está diminuído como um todo. O terceiro tipo de implante facial mais realizado no Brasil, os implantes faciais de maçã do rosto ou de região malar, tem a função de preencher a região abaixo dos olhos, do lado do nariz, devolvendo assim uma estética, uma harmonia facial mais bela, diminuindo flacidez e melhorando rugas dessa região. Para realizar esses três tipos de cirurgia, mento, ângulo de mandíbula e região malar, as cicatrizes são posicionadas quase todas por dentro da cavidade oral, exceto em alguns casos de implante de região malar, onde necessita-se realizar uma cicatriz pequena, de 1 centímetro no canto dos olhos lateralmente. Pessoas que buscam a cirurgia de implante facial de queixo e de ângulo de mandíbula geralmente são homens ou mulheres jovens que gostariam de um contorno facial mais marcado e mais definido. Pessoas que buscam o implante facial de região malar geralmente são homens ou mulheres em torno dos 40 anos ou mais que já têm um pouco de reabsorção óssea e um pouco mais de flacidez e buscam essa cirurgia como forma de tentar diminuir a flacidez e as rugas dessa região e devolver o volume também. Em relação ao pré-operatório dessas cirurgias, como eu disse anteriormente, devemos descartar que o paciente tenha algum tipo de alteração de mordida. Descartado isso, o paciente deve ir para a cirurgia com todos os seus exames cardiológicos, respiratórios e de sangue normais e não deve haver nenhuma cárie, gengivite, placa bacteriana que possa contaminar o implante durante a cirurgia. Escolhido o implante, o paciente em condições de ir para a cirurgia, o cirurgião deve estar apto com toda a anatomia da região e também estar apto a saber o que deve evitar e como tratar possíveis complicações. Um aspecto importante no pós-operatório que eu sempre gosto de ressaltar é o inchaço.
Essa cirurgia, por ser colocada numa posição que a gente chama subperiostal, ou seja, muito próximo do osso, ela incha bastante e ela fica inchada por bastante tempo, né? A principal parte do inchaço deve regredir em torno de 1 mês e meio e o inchaço total regride em torno de 3 a 4 meses. Neste período é comum que fique bastante inchado, às vezes um lado pode inchar um pouco diferente do outro. O paciente tem que ter um pouco de calma e lembrar que é comum ficar inchado e que volta à posição que a gente tinha previamente combinado ou estabelecido. Este tipo de cirurgia traz resultados extremamente satisfatórios. Caso seja do seu interesse, acesse o nosso site, nossas mídias digitais e agende sua consulta. Conheça no meu site um pouco mais sobre o meu trabalho referente à rinoplastia, lipoaspiração HD e vários outros tópicos da cirurgia plástica. Será um prazer.